Olá e obrigado por ter escolhido mais um vídeo aprendemato.online. Vamos aqui trabalhar todo o tipo de funções afins, portanto vai ser um vídeo bastante completo e o objetivo é que no final fiques a perceber muito bem o que é que tens de fazer para cada uma destas funções que aqui vão aparecer. Bom, vamos a isto. Não te esqueças primeiro que tudo de subscrever caso não o tenhas feito e de deixar um gosto para dar uma ajuda a este projeto. Então, para começar, vamos olhar para estes três tipos de funções que aqui aparecem e esclarecer uma pequena coisa antes de ver cada um mais ao detalhe. Atenção, todas estas funções que aqui vão aparecer neste vídeo serão sempre funções afins, mas algumas delas vão ter nomes especiais. Portanto, há as funções afins gerais e vamos olhar para aqui para o seguinte. Vamos primeiro ver a expressão algébrica, que no caso das funções afins, no geral, vão ter esta forma, que será f de x é igual a ax mais b. Já vamos ver a seguir melhor cada uma destas coisinhas, o que é o a, o que é o b. Mas, para além das funções afins no geral, algumas delas nós podemos dizer que são especiais, que vamos designar por funções lineares. Portanto, elas não deixam de ser funções afins, mas, em particular, vamos chamar-lhes funções lineares, ok? Então vão ter esta forma aqui, guia de x igual a ax. Vais ter que conhecer cada uma destas expressões. Já agora, o que eu aqui estou a destacar são as expressões algébricas para cada uma destas funções. Portanto, temos já funções afins com ax mais b, funções lineares só têm ax, é como se este b tivesse desaparecido, é zero, e o último caso, que são as funções constantes, que não deixam de ser funções afins também, mas que, em particular, vamos chamar de funções constantes, que têm a expressão algébrica h de x igual a b, ou outra letra qualquer, igual a b. O b e o a são números, já vamos ver melhor o que é que cada um deles representa. Ok? Bom, graficamente, cada uma destas funções vai ser uma reta que não pode ser vertical, está bem? Porque se fosse vertical, deixava de ser uma função, é só por isso. Portanto, vamos colocar aqui todas as funções afins corresponderão a retas não verticais, uma reta não vertical, aqui, o seu gráfico. As funções lineares, em particular, vão ser uma reta, mas vai passar na origem. Portanto, esta é uma reta que passa na origem do referencial. O que é a origem? O ponto 0, 0 do eixo XY, está bem? Está aqui o eixo X, aqui o eixo Y e aquele ponto é a origem do referencial. Às vezes marca-se assim como O. Portanto, reta que passa na origem, para este caso das funções lineares. E, finalmente, vamos ter as funções constantes, que, como a palavra indica, se a função é constante, não varia, não aumenta, não diminui, não se altera e, portanto, vai ficar graficamente uma reta, mas horizontal, está bem? Pronto, temos aqui já as expressões algébricas para cada uma das funções, são estas aqui, e agora, vamos só por aqui, isto é a equação da reta, que se traduz ou numa reta não vertical, no geral, uma que passa na origem, só alterar aqui, ou então uma reta horizontal, ok? Bom, então o que é realmente aquele A e aquele B? Vamos começar aqui por olhar para a função afim, no geral. Aquele A tem um nome, nós vamos chamar o declive, e tem uma fórmula, ok? Bom, a fórmula, vamos olhar ali para a direita e vamos ver o seguinte. Se eu tiver uma reta não vertical, que vai corresponder ao gráfico de uma função afim, nós vamos precisar de dois pontos para poder descobrir o declive. Os dois pontos estão aqui, o P1 e P2, e no geral dizemos que têm coordenadas x1, y1, x2, y2, ok? Depois precisamos dos valores mesmo. A fórmula que tens de conhecer é esta. Para calcular o declive, este A, vamos precisar em cima de fazer a diferença entre as ordenadas, y1 menos y2, e em baixo vamos fazer a diferença entre as abscissas, pela mesma ordem, ok? x1 menos x2. Isto vai-te permitir descobrir o declive, ok? Mas, se olharmos novamente ali para a expressão da função afim, nós vemos que também temos este b, ok? Este b nós vamos chamar por ordenada
na origem. Okay? E o que é esta ordenada na origem? Vamos olhar agora ali para o gráfico novamente de uma reta que corresponde a uma função afim e vamos olhar para o ponto em que a reta interseta o eixo y. Portanto, nós vemos aqui o eixo y e vemos a reta a intersetar o eixo y naquele pontinho que está a vermelho. Ora, este ponto, que coordenadas é que vai ter? O x vai ser 0 e o y vai ser um certo número que corresponde àquele b, à ordenada na origem. Portanto, se eu conhecer as coordenadas deste ponto, okay? Por exemplo, se eu souber que o ponto é 0, menos 1, eu já sei que a ordenada na origem é menos 1. Okay? Pronto. Então, temos já duas coisas. Temos o declive e temos a ordenada na origem. E agora vamos ver aqui no exercício em concreto como é que descobrimos estas coisas. Portanto, o exercício apresenta-nos 3 gráficos, que são 3 retas não verticais, e nós queremos escrever a expressão para cada uma das funções. Okay? Bom, então, primeiro que tudo, vamos tentar identificar destes 3 casos qual é o gráfico de que tipo de função. As cores, por acaso, já sugerem bastante, não é? Mas nós também já temos aqui as características principais. Ora, vamos começar por procurar, por exemplo, a função constante. E a função constante sabemos que é uma reta horizontal, portanto, terá que ser esta que aqui aparece, a função h, a verde. Está bem? Reta horizontal, passa ali, vamos pôr aqui no 4, este ponto aqui. Okay? Depois, vemos também a vermelho uma reta que passa na origem do referencial e, como sabemos, isso é o que ocorre nas funções lineares e, portanto, aqui terá que ser a g. Okay? Vamos também precisar aqui de um pontinho, portanto, vamos identificar aqui só um ponto que nos vai fazer falta a seguir. Um ponto que tenha leitura aqui no gráfico desta reta será, por exemplo, este. Eu vou escolher x é menos 1 e o y é 3. Portanto, temos aqui um ponto de coordenadas menos 1, 3, que pertence ao gráfico da função g. Já vamos depois ver o que fazer com ele. Finalmente, a função que vamos designar apenas por função afim, no geral, vemos que terá que ser esta azul, não é? Que é a função do gráfico, será o gráfico da função f, aliás, e vamos depois precisar também de pontos, não é? Uma vez que falámos aqui que, por exemplo, para descobrir o declive, vamos usar 2 pontos, então vamos descobrir aqui 2 pontos na reta correspondente a f. Por exemplo, este pontinho aqui, o x será 1 e o y será 3. Portanto, temos aqui um ponto, 1, 3. Vamos procurar outro, precisamos de pontos com coordenadas exatas. Por exemplo, podemos usar aqui, olha, pode ser este aqui, por exemplo, em baixo, será o x menos 2 e o y menos 3. Então temos um ponto, menos 2, menos 3. Bom, temos tudo o que precisamos, agora vamos tentar escrever a expressão para cada caso. Vamos começar pela função afim, a função f, e sabemos que é qualquer coisa do tipo ax mais b. Vamos começar por descobrir o a, o declive. Okay? Então, o declive, vamos aplicar a fórmula e vamos usar os pontos que acabámos de identificar aqui, este e este, no gráfico da f, e vamos aplicar a fórmula do declive. Então, ele pede-nos a diferença entre os y, entre as ordenadas. Vamos lá fazer isso aqui. Eu vou destacar aqui a verde agora. Os y pode ser, por exemplo, menos 3 menos este 3 aqui. Portanto, coordenada y de um ponto menos a coordenada y do outro. Em baixo, vou agora destacar a laranja, o x deste ponto, menos 2, menos o x do outro. Portanto, menos 2, menos 1. Vamos fazer as contas. Em cima temos menos 6, em baixo menos 3, e o declive vai dar positivo igual a 2. Será que faz sentido? Ora, da esquerda para a direita, nós vemos que a reta é crescente, o que acontece quando o declive é positivo. Portanto, faz sentido. Bom, temos o declive. Ótimo, já temos aqui o A. Agora precisamos descobrir o B. Bom, podem acontecer duas coisas. Por vezes, nós conseguimos ler no gráfico qual é o valor desta ordenada na origem, e nós sabemos como. Vimos há pouco aqui que, se encontrarmos o ponto em que a reta cruza o eixo y, a segunda coordenada desse ponto é a ordenada na origem. Isso é uma possibilidade.
quando não tivermos este ponto, quando não conseguimos ler no gráfico, vai ser um bocadinho mais complicado, mas também se consegue fazer. Aqui vamos lá ver se conseguimos. Olhando para a reta F, que está aqui, nós vemos quando é que ela cruza o eixo Y, que será aqui neste pontinho que tem uma leitura exata. Portanto, este ponto que está aqui, que coordenadas é que tem? O X será 0, não é? E o Y, vê-se que é 1. Ora, a segunda coordenada será então o B. Portanto, o B é igual a 1 para esta reta. Ok? Então, neste caso, nós conseguimos retirar o valor diretamente a partir do gráfico, o que significa que temos tudo. Temos o A e temos o B. Então, vamos escrever a expressão da função f de x é igual, o A é 2, portanto, fica 2x, estamos a colocar, agora é só substituir, portanto, o A é 2, 2x, mais o B que é 1. Bem? Este que é 1. Portanto, para o primeiro caso, a função f está feita. Vamos agora à função g. A g, sabemos que se trata de uma função linear. Portanto, vai ter uma expressão deste tipo, ax. Agora, isto também se pode fazer de mais do que uma forma. Eu vou fazer aqui usando exatamente a mesma fórmula para o declive. Portanto, este A continua a ser o declive e pode ser determinado da mesma maneira, mas precisaremos de 2 pontos. Okay? Eu aviso já, não é a única forma de fazer. Isto pode ser feito de uma outra maneira. Neste caso, vamos manter esta estratégia. Precisamos de 2 pontos. Ora, já ali temos um, que é este ponto aqui, o ponto menos 1, 3. Eu se calhar vou pôr aqui primeiro um dos pontos, P1 é o menos 1, 3. E agora precisamos de um segundo ponto, P2. E nesta reta podemos aproveitar o seguinte, como sabemos que uma função linear graficamente é uma reta que passa na origem, uma reta não vertical, temos ali o ponto da origem, o ponto de coordenadas 0, 0. Então vamos usá-lo também. Ora, fazendo a aplicação da fórmula que usamos já, diferença entre os y, 3 menos 0, por exemplo, vamos colocar aqui, sobre a diferença entre os valores de x, menos 1 e 0. As coordenadas x dos 2 pontos que escolhemos, menos 1, menos 0. Fazemos as contas, em cima dá 3, em baixo dá menos 1, e portanto temos um declive de menos 3. Bom, neste caso, descobrindo o declive, pensando na expressão, que é esta, não é preciso mais nada, não é preciso descobrir o B seria 0 neste caso, não é? Portanto, g de x é simplesmente menos 3x. E, portanto, temos aqui já a segunda das funções, a expressão algébrica da função g. Ok? Finalmente, vamos talvez àquela que é mais simples, que é uma função constante, vamos colocá-la aqui, que será do tipo h de x igual a b, em que o b é apenas um número. Ok? Então, que número será este? Olhando para o gráfico novamente, vemos aqui a reta horizontal, que é o gráfico da função h, e o que é que nós vemos? Ela passa ali num ponto que tem a ordenada 4. Aliás, todos os pontos têm a ordenada 4. Se eu escolher este ponto da reta, é o ponto de coordenadas menos 4, 4. Se eu escolher um bocadinho mais ao lado, tenho o menos 5, 4. Okay? Portanto, qualquer ponto desta reta tem sempre o y igual a 4. Então é isso que nós vamos colocar na expressão. O b vai ser 4. E, portanto, a função vai ficar com esta expressão algébrica, será h de x igual a 4. Ok? Portanto, recapitulando, temos funções afins. Aqui assim, todas elas são afins. Algumas chamamos-lhe apenas funções afins, que são estas, em que nós identificamos aqui o a e o b facilmente. E temos funções afins especiais a que chamamos funções lineares, que é o caso da g de x. Porquê? Porque tem esta forma, apenas g de x igual a de x, e graficamente são retas que passam na origem. Finalmente, temos as funções constantes, que são apenas do tipo h de x igual a b, que foi o que nós descobrimos aqui. Neste caso, h de x igual a 4. Graficamente são retas horizontais. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Agora, obviamente, que tens que continuar a praticar, fazer mais exercícios
E, portanto, se quiseres, procura no site aprendemate.online, estarão lá mais recursos e progressivamente eu vou acrescentando mais coisas. Portanto, toca a trabalhar e até à próxima.